Boa noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, mais uma noite, na presença de Deus. Agradeço a cada um de vocês que estão aí em vossos lares, pela participação de vocês, que vocês têm tido, nos acompanhado. Isso nos fortalece, isso nos agrada os nossos corações, em saber que, apesar desse distanciamento, estamos unidos em Cristo. Isso alegra muito o meu coração. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a vida de cada um de vocês as suas mais ricas bênçãos. E que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao teu coração e possa levar até a tua vida, a tua casa, até o seu lar, as necessidades a quais você precisa, que Deus possa suprir todas elas para a honra e para a glória do teu santo nome. Quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, curvarem as vossas frontes e juntos nós teremos uma palavra de oração e logo depois nós estaremos louvando ao Senhor. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso e maravilhoso Pai. Nós te louvamos, bendizemos nesta noite, te exaltamos. Pedimos que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, para que juntos possamos cultuar, louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Visita cada lar, visita cada família, ó Pai, que nos assiste nesta noite. Derrama das tuas mais ricas bênçãos, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos. Visita, Senhor, os enfermos, ó Pai, que estão nos hospitais, que o Senhor leve o conforto, que o Senhor leve a tua paz, que o Senhor leve uma palavra de ânimo, ó Pai, através dos capelãos, espalhado pelo todo mundo, Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja levada neste momento tão difícil qual a humanidade enfrenta, ó Pai, que o teu evangelho possa chegar, Senhor, aos corações deste povo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, estão mais sensíveis a ouvir a tua palavra. Que o Senhor use os teus filhos espalhados por toda a face da terra para anunciar o teu evangelho, Pai. É o que nós te suplicamos esta noite, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, amados, juntos, você aí na sua casa, nós aqui, e que juntos nós possamos louvar a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Deus poderoso. Forte, forte,
Forte é o Senhor, Deus poderoso. Forte, forte, forte é o Senhor, o Senhor. Forte é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que é e que há de vir. Forte, forte, forte é o Senhor, justo. Forte é o Senhor, justo. Forte é o Senhor. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia compreender, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente nós a te inspirar. A alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Louvor somente a Nesse momento nós vamos ter o nosso período de oração. Os pedidos que têm chegado até nós, eu quero que os irmãos também possam estar orando aí na casa de vocês no decorrer da semana. A nossa irmã Franciele pede oração pela Lide. Ela tem acompanhado os nossos cultos, ela é vizinha da nossa casa. Que vocês possam estar orando pela vida da Lide, que Deus possa estar abrindo uma porta de emprego. E também a Franciele pede oração pelo nosso país. A nossa irmã Rita pede oração pela sua família e também por uma amiga dela que se chama Suzana, que está muito doente, que os irmãos coloquem aí em oração. Nossa irmã Liene pede oração pela sua casa, pela sua família, pelo Eric e pelo Flávio. Esses são os pedidos que têm
chegado até nós, que vocês possam estar colocando. Também, amados, quero que os irmãos orem pela vida do Rian. Ele é um jovem, eu tenho falado com ele tem acompanhado os cultos. Ele está morando na Inglaterra, numa cidade, se eu não me engano, chamada Stevenage. Que Deus possa estar trabalhando na vida do Rian, dando a ele sabedoria e discernimento. Que Deus possa estar levando a palavra. Diz que na Europa muita dificuldade com a verdadeira palavra. Ele até me mandou umas fotos da igreja, do tabernáculo, fundado por Charles Haddon Spurgeon, mas infelizmente a Europa tem se perdido quanto ao Evangelho. Que Deus possa estar trabalhando na vida do Rian, mais alguns colegas lá que está junto com ele também, de língua portuguesa, né? Que Deus abençoe eles e que vocês lembrem de estar colocando o nome dele também em oração. Vamos nesse momento falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso e maravilhoso Pai. Nós colocamos diante do Senhor a vida da Lídia, ó Pai. Que o Senhor esteja trabalhando na vida desta jovem, que o Senhor possa trabalhar na sua casa, na sua família, que o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego na vida dela, Pai, é o que nós te suplicamos nesta noite. Também, ó Pai, intercedemos pela nossa nação, pelo nosso país, pelos nossos governantes, ó Pai. Que o Senhor coloque as tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor dê sabedoria às autoridades. É o que nós te suplicamos no santo nome de Jesus, ó Pai. Bem pedimos, Senhor, pela vida da Rita, pela vida do Jurandir, do Rian, pela vida do Everton, ó Pai, pela vida da Graziele, pela vida do Gustavo. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre aquela casa, sobre aquela família e derrame sobre eles as tuas mais ricas bênçãos, é o que nós te suplicamos, ó Pai. Bem pedimos, Senhor, pela vida da Suzana, que o Senhor visite, que o Senhor coloque as tuas mãos, ó Pai, que ela possa, Senhor, ser tocada pelo poder do teu Santo Espírito, ó Pai, e que a tua vontade seja sobre a vida da Suzana, o que nós te suplicamos no nome de Jesus. Também pedimos pela vida da Liene, ó Pai, pela sua casa, pela sua família, pela vida da Rose, pela vida da Neia, pela vida da Vitória, do Carlos Henrique, pela vida do Flávio e da sua família e pela vida do Eric, ó Pai. Nós colocamos diante da tua presença. Que o Senhor esteja, ó Pai, cuidando, que o Senhor esteja abençoando e guiando aquela casa e aquela família em nome de Jesus. Também peço pela vida do Rian, que o Senhor trabalhe no coração deste jovem, ó Pai, que o teu Santo Espírito guie ele lá tão distante, mas o Senhor é onipresente. Que o Senhor possa dirigir ele a uma igreja verdadeira, uma igreja que pregue a tua palavra, uma igreja que possa realmente, Senhor, fazer que ele cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, ó Pai. É o que nós te suplicamos nesta noite, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 8 e 9 da palavra de Deus, aonde nós iremos meditar nesta noite. João, capítulo 18, versículo 8 e 9 da palavra de Deus, diz assim: E respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes. E isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum dos que me deste. Até aí, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, grandioso, soberano e eterno Pai. Diante da tua palavra, Senhor, colocamos nós agora, Pai, porque sabemos que ela é santa e que ela provém do Senhor, Pai. Pedimos nesse momento que o teu Santo Espírito, Senhor, possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, abrir os nossos olhos espirituais, ó Pai. Que o Senhor possa nos esvaziar, Senhor, de nós mesmos e nos encher do teu Santo Espírito, para que possamos nesta noite, Pai, nos alimentar da tua palavra, para que possamos refletir, nos arrepender, para que possamos, ó Pai, aprender mais do Senhor e colocar em prática na nossa vida. Toma as nossas vidas nas tuas mãos nesta noite e que sejamos instrumentos, que sejamos barro nas tuas mãos, é o que nós te suplicamos. Usa a minha vida, Pai,
para anunciar a Tua palavra, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que eu seja apenas instrumento na Tua mão. Que eu não venha falar de mim, que eu não venha falar do meu conhecimento, mas que eu venha falar dirigido pelo poder do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos, é o que a Tua igreja te suplica, no santo nome de Jesus. Amém. Amados, é o cenário aqui em João, a qual nós vemos, quando Jesus estava sendo preso, estava sendo levado então para ser julgado, a qual nós conhecemos a história, qual seria zombado, qual ele seria escarnecido, qual seria espancado, depois caminharia pelas ruas carregando a cruz, que era para mim e para você, a qual depois seria crucificado, seria morto, sepultado e, consequentemente, ressuscitado e seria elevado aos céus. Mas o que eu quero falar nesta noite é neste momento do ato da prisão de Jesus, quando Jesus se preocupa e cuida daqueles que são seus. Quando nós olhamos aqui para esse texto, e Jesus diz: já vos disse que sou eu, e se a mim que buscai, deixas ir estes. Com essa expressão que Jesus diz, deixa ir estes, é o primeiro ponto que eu quero trabalhar, é quando Jesus demonstra o seu cuidado para aqueles que são seus. Aqueles que pertencem a Jesus, Ele não abandona. Quando nós olhamos para o contexto disso, Jesus está junto com os seus discípulos, e quando chegam para aprender, conhecemos a história e sabemos que a perseguição era contra Jesus e contra aqueles que estavam com Ele, mas Jesus toma a frente e diz: não é a mim que vocês buscam? Pode me levar. Deixem eles de lado, não toquem sobre a vida deles. Isso nos leva então ao conceito que Jesus protege aqueles que pertencem a Ele, que Jesus não abandona, independente da situação. E quando nós olhamos para tudo isso, Jesus era o único inocente da história. Todos os outros demais, como eu já disse aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, todos eram pecadores. Mas aqueles a qual foi dado nas mãos de Jesus, esses não se perdem. Então Jesus toma a frente e cuida dos seus, porque Ele conhece cada um de nós, amados. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E é claro que Jesus sabia que esses homens não estavam revestidos do poder do Espírito Santo de Deus, que ainda teria que acontecer todo o processo para que isso se cumprisse. Somente lá em Pentecostes é que então acontece a descida do Espírito Santo de Deus sobre eles. Nós sabemos que logo após a prisão de Jesus, todos os seus discípulos se dispersaram e ficaram amedrontados. Pedro vem a negar a Jesus depois, na mesma noite da sua prisão. Então Jesus, conhecendo isso, amados, sabendo que se eles fossem presos junto com Jesus, ou até mesmo serem levados ao que Jesus passou, ele sabia que qualquer um dos seus iriam enfraquecer na fé. Mas Jesus não permite, amados, que nenhum de nós passemos por isso. Sabe por quê? Porque assim como a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10:13, eu quero abrir aqui, depois eu quero voltar para o texto. Em 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então a palavra de Deus nos leva a entender o que Jesus fez.
Jesus sabia que aquilo era forte demais para os seus discípulos, que eles não suportariam o escárnio, que eles não suportariam o espancamento, que eles não suportariam a dor, que eles não suportariam a cruz. Então Jesus diz: não, se é a mim que me busca, estou aqui, deixem estes. O que Jesus demonstra aqui é o teu infinito amor. O que Jesus demonstra é que Ele não permite que os seus sofram, Ele toma a frente. E assim como Jesus fez lá atrás, Ele continua fazendo hoje, amados. E também isso nos arremete lá em João 10, 28, que eu já preguei aqui, que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi isso que Jesus fez. Eis-me aqui, deixem eles, é a mim que vocês querem, me matem, me prendam, me espanquem, me crucifiquem, zombem de mim, coloquem sobre mim uma coroa de espinho e batam com uma madeira para que esses espinhos cravem em meu crânio, mas deixem os meus livres. E assim como Jesus agiu, meus amados, naquele dia, naquele momento de prisão com os seus discípulos, também Ele age comigo e com você nos dias de hoje. Porque Jesus conhece o meu e teu coração, Jesus sabe o que eu suporto e o que você suporta. Jesus sabe o meu e o teu limite, e Ele não vai permitir que coloque sobre nós um fardo maior do que possamos carregar. Assim como Jesus protegeu aqueles que são seus, Jesus também continua protegendo a mim e a você. Como diz no versículo 9, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Ele tinha dito: não perdi nenhum dos que me deste, como está em João 6,39, se nós voltarmos aqui um pouquinho. Está escrito o seguinte: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos o que Ele me deu, mas que ressuscite no último dia. Também, amados, quando nós nos deparamos com isso, eu quero voltar aqui um pouquinho no 17:12, que diz o seguinte: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome de que me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amados, aqueles que são de Cristo não são abandonados pelo meio do caminho. Aqueles que pertencem ao Senhor não são abandonados pelo Senhor. E quão maravilhoso é isso, que esta palavra possa vir ao encontro ao meu e ao teu coração, diante das dificuldades e adversidades da vida que se achegam até nós. Que possamos confiar nesse Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O mesmo Jesus que tomou a frente dos seus discípulos e que tomou a frente da minha e da tua vida, que tomou a frente a minha morte e a tua morte e suportou ela no nosso lugar, que protegeu os seus discípulos, continua protegendo a mim e a você. O mesmo Jesus que não permitiu que os seus discípulos fossem provados além do que eles suportavam, é o mesmo Jesus que não vai permitir que eu e você também seja provado acima daquilo que nós suportamos. Tudo aquilo que se achega até nós é porque nós suportamos. E toda a tentação que Deus permite que chegue a nós, que não é Ele que tenta, mas Ele permite, Ele sabe que nós vamos suportar. E junto com essa tentação, Ele nos envia uma válvula de escape, a qual é Ele próprio, Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, é o mesmo pastor que continua cuidando das ovelhas nos dias de hoje. E todos aqueles que pertencem a Cristo, amados, nunca se perderão. Por isso, não tenha medo. Você não será esquecido por Cristo. Amados, quando nós olhamos para esse texto, quando Jesus diz assim: se a mim que buscai, deixe ir estes, completando na parte B do versículo 9, não perdi nenhum dos que me destes, para que se cumprisse. Jesus então está dizendo para que os seus discípulos entendam: vocês não vão se perder, eu estou cuidando de vocês, tudo está sob controle.
Nada do que está acontecendo aqui está fora de controle. Este é o segundo ensinamento que Jesus estava dizendo. Mas vieram te prender. Sim, mas isso teria que acontecer, está no meu controle. Ninguém toma a minha vida. Eu dou por amor. Então, querido, tudo o que está acontecendo na sua vida, tudo o que está acontecendo hoje na tua casa, as situações e adversidades que você está passando, não está fora do controle de Deus. Não está fora dos planos de Deus. Acalme seu coração. Talvez você tenha dito, mas tudo está perdido. Não, olha o que Jesus disse: não perdi nenhum dos que me deste. Não está perdido. Jesus não perde os seus. Nós nos perdemos no decorrer da vida e muitas vezes nos perdemos em alguns caminhos. Um exemplo é a parábola da ovelha perdida. Diz que o pastor levou as 99 ovelhas para o aprisco e voltou buscar a que tinha se perdido. Mas não disse que o pastor se perdeu. Pelo contrário, diz que o pastor deixou em segurança as 99. E diz que o pastor voltou a buscar esta ovelha e a procurou até encontrá-la. E encontrando ela, tomou sobre os seus braços e trouxe para perto do seu peito. Que isso significa, trouxe para um lugar seguro, abraçou essa ovelha e disse: olha, está tudo bem. Assim é comigo e com você, amados. Por mais difícil que pareça a situação, muitas vezes estamos sim perdidos, muitas vezes estamos sem rumo, como ficaram esses apóstolos após a morte de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: ei, fiquem em paz, só está cumprindo as Escrituras, mas nenhum de vocês vão se perder, eu não vou abandonar nenhum de vocês. Como diz lá no Velho Testamento, ainda que uma mãe abandone um filho que está sendo amamentada em seu peito, ainda que uma mãe faça isso, que qual nós conhecemos como um dos amores, maior da terra, Deus está falando: eu não abandono aqueles que são meus. Uma mãe pode abandonar um filho que amamenta no peito, mas Deus não abandona os seus. Aqueles que são de Deus, amados, jamais ficarão perdidos. O que também nós entendemos com isso, amados? Esses discípulos, esses apóstolos de Cristo, que com a morte de Cristo diz que ficaram dispersos como ovelhas sem pastor, sim, ficaram, mas por um tempo curto, por um período muito pequeno. Quando nós olhamos desse acontecimento até a ressurreição de Cristo, que acontece, na sexta-feira à noite, e todo esse ocorrido, mas no domingo de manhã, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. É por pouco tempo que você vai passar por isso. Se você pertence a Jesus, fique em paz, fique tranquilo. Deus não vai te abandonar, porque aqueles que são de Cristo jamais se perdem. Agora, as adversidades da vida vai chegar até nós. As dificuldades da vida vai chegar até nós. Para quê? Para que se cumpra os propósitos de Deus na nossa vida. É isso que Jesus está dizendo. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Ele tinha dito. Porque a palavra de Deus, tudo o que Ele diz vai se cumprir. E Deus disse o quê? Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus já venceu. Tenha bom ânimo, querido. Tudo isso vai passar. Esse momento da sua vida vai ter fim. Se você pertence a Jesus, fique em paz. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, aproveite para fazer isso. Tome atitude na sua vida, sabe por quê? Porque as ovelhas que pertencem ao aprisco de Jesus nunca ficarão para trás. As ovelhas que pertencem a Jesus nunca serão deixadas para trás. Por isso, se você não faz parte do aprisco de Jesus, se você ainda não confessou com a tua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador, faça-o agora.
Dobre-se diante do Senhor aí aonde você está, põe os teus joelhos no chão, abra o teu coração a Jesus, confesse os teus pecados a Ele, entregue a sua vida a Ele, e passe a fazer parte deste rebanho que nunca será deixado para trás. Sabe por quê? Porque todos aqueles que foram dados a Jesus, através da sua morte salvífica lá na cruz do Calvário, através da sua morte vicária lá na cruz do Calvário, nenhum daqueles que foram entregues a Jesus vão se perder. Esta é a promessa do Senhor, este é o cumprimento da palavra de Deus. Como eu li lá em 17, 12, onde diz que nenhum dos meus se perderam, a não ser o filho da perdição, a qual ele se refere, a Judas Iscariotes. Mas todos aqueles que pertencem a Cristo, amados, não se perdem. Mas chega momentos difíceis? Chega momentos que parece que nós estamos dispersos, parece que Deus está longe de nós. Foi assim também na vida desses discípulos. Eles saíram sem rumo pelaquela noite, eles ficaram perdidos. Quando nós olhamos para os evangelhos, diz que alguns observavam de longe, Pedro mesmo no meio da multidão olhava de longe. Quando Pedro foi questionado que ele era o participante dos discípulos, ele disse que não. Ele disse que ele não conhecia Jesus. Foi questionado pela segunda vez, ele disse que não. Pela terceira, ele disse que não. Então o galo canta e diz que Pedro chora amargamente. E quando nós continuamos olhando para o texto, quando Jesus aparece então ressurreto na primeira hora da manhã, aquelas mulheres que foram até o seu túmulo, Jesus manda um recado através daquelas mulheres, e ele diz o seguinte: diga a Pedro e aos demais que eu os encontrarei no lugar onde nós sempre encontramos. Manda avisar a Pedro. O que Jesus está demonstrando, eu cuidei de Pedro lá para que ele não fosse preso. Eu tomei o lugar de Pedro, mesmo assim ele me negou. Eu morri por causa de Pedro, e mesmo assim ele disse que ele não me conhecia. Eu ressuscitei por causa de Pedro, mas mesmo assim Pedro continua triste. Porém, chame ele, diga que ele pertence a mim, e eu jamais vou deixar para trás. Sabe por quê? Porque eu amo a Pedro, eu amo os meus discípulos, eu amo o meu povo. Ainda que eles errem, ainda que eles pequem, ainda que eles me neguem, eu jamais o negarei. Sabe por quê, amados? Porque diz que Deus não mente, que Ele não é filho do homem, e que Ele não volta atrás das suas palavras, porque Ele não é homem para que faça isso. Amados, o que nós aprendemos com isso é que Deus conhece a fraqueza dos seus filhos, Ele conhece a insensatez de cada um de nós, Ele conhece a nossa flexibilidade na fé, Ele sabe que nós somos vulneráveis às tentações do dia a dia, Ele sabe que nós muitas vezes enfraquecemos na fé, como aconteceu com os seus apóstolos. Nada estava fora do controle. Ele já tinha avisado Pedro: olha, Pedro, você disse que está pronto para morrer comigo, mas hoje, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás por 3 vezes. E quando isso acontece, Pedro chora amargamente, porque ele sabia que quem estava falando com ele é Deus. Talvez, não estou dizendo, amados, por favor, que isso está escrito na Bíblia, mas eu quero fazer aqui em forma de uma ilustração. Imagino eu, ou qualquer um de nós, no lugar de Pedro, quando esse fato acontecesse, nós diríamos: está tudo perdido. O meu mestre realmente é Deus, Ele é o Senhor e eu o neguei, para mim acabou, está tudo perdido. Talvez seja isso o pensamento de Pedro. Ele nunca mais vai se lembrar de mim. E talvez você esteja numa mesma situação que essa, talvez por um pecado, por algo que você cometeu, e você carrega esse peso dentro do teu coração, dizendo a você mesmo: para mim não tem mais salvação, para mim não tem jeito, para mim não tem mais cura. Tem,
Não há pecado que fique em pé diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não há pecado que não seja perdoado, amados, diante de Cristo, quando nós nos arrependemos verdadeiramente e confessamos a Ele. Mas muitas vezes, amados, sabe quem é que sussurra nos nossos ouvidos que para nós não tem mais jeito, que para nós está tudo perdido? Vocês lembram que eu preguei lá? Se vocês não lembram, não assistiu? Dá uma voltadinha em João capítulo 10. Quem sussurra isso no ouvido das ovelhas de Cristo é o diabo, que é o ladrão, que veio para roubar, destruir e matar. É ele que sussurra, não tem mais jeito, acabou para você, o seu pecado é grande demais, os teus erros não têm conserto, você vai para o inferno mesmo. A única esperança que tem para você é a destruição e a morte, a tristeza e a dor. Mas não é isso que Jesus demonstra. Ele diz o seguinte: olha, não perdi nenhum dos que são meus. Se você pertence a Cristo, amados, tudo isso vai passar. Essa tempestade vai ter fim. E tudo isso que você está passando nesse momento é o que os apóstolos passaram, para que eles crescessem na fé, para que quando chegasse lá em Pentecostes, eles estivessem prontos para serem revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. É necessário, amados, me perdoem, é necessário as adversidades da vida, é necessário os desertos, porque são os desertos e as adversidades, são as tempestades que nos traz crescimento na fé. Foram as dificuldades que fizeram os apóstolos e discípulos de Cristo crescerem na fé. Não será diferente comigo e com você. O que nós nunca podemos esquecer é que Jesus cuida dos seus, porque eles nos conhecem. O que nunca podemos esquecer é que Jesus não se perde. O que nunca podemos esquecer é que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O que nunca podemos esquecer que Jesus é o pastor que coloca em segurança as ovelhas que está perto dele e que volta atrás buscar as que se perderam, porque nenhuma das ovelhas de Cristo ficará para trás, nenhuma das ovelhas de Cristo será esquecida no dia do chamamento do Senhor. Mas precisamos também, e nunca podemos nos esquecer, que as ovelhas de Cristo sofrem, padecem e passam por momentos de aflições. Então, eu quero terminar nesta noite, que você possa alegrar o seu coração. Eu não sei como você está vivendo, não sei o que você está passando, não sei qual é o momento da sua vida. Eu preguei aqui uma vez em Salmo, sobre pare, reflita, a palavra selar. Eu quero que você pense sobre isso. E naquele contexto que eu falo, daquele salmo que está escrito, já número 3. O salmista Davi, ou o rei Davi, ele está vivendo um cenário de guerra. Ele está vivendo uma perseguição. Estão tentando tirar a sua vida. O exército é gigante que está rodeando Davi. Mas nesse cenário de guerra, Davi disse que ele se deita, que ele dorme e que ele se levanta, porque o Senhor tem cuidado da sua vida. Talvez o cenário da sua vida seja um cenário de guerra. Talvez o cenário da tua vida seja de tormento e de dor. Mas o que eu quero que você se lembre, que você nunca se esqueça, que se você é ovelha do aprisco de Deus, pare, reflita sobre a palavra de Deus, acalme o teu coração, fique em paz, deite, durma, descanse, e você vai ver que você vai se levantar no meio da guerra, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amados, esse é o conceito da palavra de Deus. Porém, se você ainda não tomou a decisão por Cristo, a palavra de Deus diz que Deus não rejeita um coração humilde e quebrantado na sua presença. Se você está vivendo um cenário de guerra, e se o inimigo tem sussurrado no teu ouvido que para você não há mais esperança, lembre-se que o diabo é o pai da mentira. Ele veio para mentir,
para enganar, para roubar, para matar e para destruir. Mas Deus enviou o seu Filho para que o mundo tivesse vida e vida em abundância. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz que Jesus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e de nos purificar de toda a injustiça, se nós confessarmos o nosso pecado a Ele. Então, se você ainda não fez, eu quero dizer que há esperança e que esse cenário que você vive pode ser mudado diante desse Jesus que não abandona aqueles que são seus. E que se você não faz parte, que o teu coração nesta noite sinta o desejo de fazer parte, que você se prostre diante dele, que você se curve diante do Senhor, no nosso Salvador, Jesus Cristo. Abre o teu coração e uma paz a qual você nunca sentiu, posso lhe garantir que invadirá a sua alma. E você vai saber que é Jesus que está falando com você. Agora você que faz parte, acalme-se, deite, durma e se levante, porque o Senhor cuida de você. Amém? Jesus cuida dos teus e jamais abandona aqueles que são dele. Amém? Que Deus abençoe, que você guarde esta palavra no teu coração, que a graça e a paz de Cristo esteja presente no coração de cada um de vocês. Que Deus possa visitar cada casa, cada família. Mais uma vez quero agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem nos assistido. Que você deixe lá escrito nos comentários o seu pedido de oração para a próxima quarta-feira. Se você tem uma dificuldade e você quiser também falar comigo em particular, estou à disposição. Você pode mandar o seu telefone através do canal, você pode me procurar através das redes sociais. Tenho falado com pessoas de vários lugares do Brasil e também fora do Brasil. Eu quero confessar nesta noite que eu fiquei impressionado, porque no começo que as igrejas se fecharam, eu confesso aos irmãos que meu coração ficou muito pesaroso e triste por saber que o templo físico iria se fechar. Ainda sinto uma saudade imensa, todas as vezes que eu olho como agora, eu contenho as lágrimas porque o meu coração ainda dói de não poder pregar presencialmente para os irmãos. Mas Deus tem me mostrado que Ele é soberano e que Ele não abandona os seus. E Ele tem me mostrado quão distante pode chegar o Evangelho do Senhor. Através dessas pessoas que têm falado comigo, como eu citei o Rian na Inglaterra. Rian vai provavelmente, depois ele me manda, ele vai estar lá vendo como estava no domingo. De manhã, apesar de à noite ele ver no outro dia, porque o fuso horário são de 4 horas da onde ele está. Então, para nós aqui são 21 horas e 30 minutos, para ele já ultrapassa lá da 1h30 da manhã. Aliás, é 1h30 da manhã, se eu não estiver enganado, com 4 horas. Mas, como Deus é grandioso. Outras pessoas de Santa Fé do Sul e tantos outros lugares têm falado comigo, pessoas que estão em depressão, que vocês orem pelo nosso país, que vocês intercedam pelas ovelhas de Cristo, que estão espalhadas por todo o mundo, que vocês possam orar para que o Evangelho do Senhor leve salvação e cura para essas pessoas. Que vocês não se esqueçam todos os dias de vocês colocarem em oração a Igreja de Cristo que está espalhado pela face do mundo. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, uma excelente noite debaixo da graça do Senhor e um resto de semana na presença de Deus e até domingo, se assim Deus nos permitir. Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano, maravilhoso, eterno e grandioso Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. Eu te bendigo, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Que o Senhor visite, ó Pai, os nossos irmãos espalhados por toda a face da terra. Que o Senhor leve a tua palavra, o teu evangelho, o teu conforto, a tua paz, Senhor. E que a cada dia, Senhor, que o inimigo sussurrar no ouvido
do teu povo que não tem mais jeito, que eles possam lembrar da tua palavra, que tem jeito, que o Senhor não abandona aqueles que estão teus. Que o teu infinito amor, ó Pai, jamais deixa para trás aqueles que confessam o teu nome através da fé. Que jamais serão abandonados aqueles que foram alcançados pela tua graça, Pai. Que o teu povo nunca se esqueça disso. É o que nós te suplicamos essa noite e nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Até domingo, se assim Deus nos permitir.